Hoje você vai conhecer a história do santo que é o primeiro mártir da história da Santa Igreja Católica. É claro que estamos falando de Santo Estevão. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Depois de Pentecostes, os apóstolos faziam o anúncio da mensagem cristã aos mais próximos, aos hebreus, aguçando o conflito e, como Cristo, eles conheceram logo as humilhações dos flagelos e da prisão, mas em pouco tempo, libertados das correntes, retomavam a pregação do Evangelho. A primeira comunidade cristã para viver integralmente o preceito da caridade fraterna colocou tudo em comum, repartindo diariamente o que era suficiente para o seu sustento. Mas, com o crescimento da comunidade, os apóstolos confiaram o serviço da assistência diária a 7 ministros da caridade, chamados diáconos. Entre eles, sobressaía o jovem Estevão, que em grego quer dizer coroa, em hebraico, regra. Ele foi a coroa, isto é, o líder dos mártires do Novo Testamento, assim como Abel foi do Antigo Testamento. Interessante, né? Já deixa o seu like aqui e fica com a gente até o final do vídeo, ok? Estevão, além de exercer as funções de administrador dos bens comuns, não renunciava ao anúncio da Boa Nova, e o fez com tanto sucesso que os judeus apareceram de surpresa, agarraram Estevão e o levaram ao tribunal. Apresentaram falsas testemunhas que declararam: este homem não faz outra coisa senão falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós até o ouvimos afirmar que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar as tradições que Moisés nos deixou. Estevão, como se lê nos Atos dos Apóstolos, cheio de graça e de força, aproveitou para iluminar as mentes dos seus adversários. Primeiro resumiu a história hebraica de Abraão até Salomão e em seguida afirmou não ter falado contra Deus, nem contra Moisés, nem contra a lei, nem fora do templo. Demonstrou de fato que Deus se revelava também fora do templo e se propunha a revelar a doutrina universal de Jesus como última manifestação de Deus. Mas os seus adversários não o deixaram prosseguir no discurso. Taparam os ouvidos e se atiraram todos contra ele em altos gritos. Expulsaram o diácono da cidade e o apedrejaram. Dobrando os joelhos debaixo de uma tremenda chuva de pedras, o primeiro mártir cristão repetiu as mesmas palavras de perdão pronunciadas por Cristo sobre a cruz. Senhor, não os condenes por causa deste pecado, eles não sabem o que fazem. Estevão foi martirizado no ano da Ascensão do Senhor, no começo do mês de agosto, na manhã do 3º dia. Os santos Gamaliel e Nicodemos, que defendiam os cristãos em todos os conselhos dos judeus, sepultaram Estevão num terreno de Gamaliel e realizaram seu funeral com grande reverência. Santo Estevão era um dos principais cristãos de Jerusalém, e após sua morte começou uma onda de perseguição aos cristãos que se dissiparam por toda a província da Judéia, conforme o próprio Senhor havia recomendado. Se forem perseguidos numa cidade, fujam para outra. Estevão é acusado de falar contra o templo de Jerusalém e a lei de Moisés. Isso está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 13. E na sua defesa começa a falar da longa história de Deus e do seu povo, falando depois das duas acusações. Relativamente ao templo, explica que, de fato, desde o estabelecimento da aliança no Monte Sinai, Deus escolheu permanecer com o seu povo e ordenou a Moisés que construísse um santuário móvel, a Arca da Aliança. Mais tarde, Salomão, filho de Davi, constrói um templo em Jerusalém. Contudo, Estevão cita textos bíblicos para provar que Deus permanece no céu e na terra, no universo inteiro. Sobre a lei de Moisés, Estevão vira a sua acusação contra os seus acusadores. Não são os que acreditam em Jesus que infringem a lei de Deus, mas sim os que o traíram e mataram.
Provavelmente Estevão não tinha a intenção de concluir o seu discurso com o assassinato de Jesus, porque nos Atos dos Apóstolos a acusação "mataram Jesus" é sempre seguida do anúncio da boa nova que diz: "Mas Deus o ressuscitou". Então, naquele momento, as palavras de Estevão são de tal forma intoleráveis para os seus juízes que não o deixaram terminar. No entanto, apesar da sua fúria, ele continua. O Espírito Santo lhe permite ver o invisível, e Estevão é apenas uma testemunha. Vê Cristo ressuscitado na glória de Deus e se limita a confirmar o que vê. Então, os juízes fecham os seus ouvidos e começam a berrar para não ouvirem o que consideravam uma blasfêmia de Estevão. O problema não está na visão dos céus que se abrem. Antes dele, profetas como Isaías e Ezequiel viram os céus abertos e a glória de Deus no seu templo celestial. O que leva os juízes a acusarem Estevão de blasfêmia é a sua alegação de que vê o homem Jesus em Deus. Como poderia um homem condenado e crucificado partilhar a glória de Deus? Isso significa que há em Deus espaço para o sofrimento e a morte. E foi por compreender o que estava em jogo que o futuro apóstolo Paulo, que estava presente ali e era ainda um perseguidor dos cristãos, aprovou a morte de Estevão. A perseguição que se inicia aos cristãos com o martírio de Santo Estevão não pôde impedir que o evangelho se espalhe. Pelo contrário, a boa nova ultrapassa fronteiras junto com os que precisam fugir e estão dispersos, levando Cristo aos quatro cantos da terra. Santo Estevão se comemora no dia 26 de dezembro, dia de sua morte. Mas quais são os outros santos dessa semana, Carol? Vamos para a nossa lista? Vamos lá, no dia 25, Santa Anastácia. Dia 27, São João Evangelista, para quem nós temos uma belíssima novena. Verdade, dia 28, Santos Inocentes. Dia 29, São Thomas Becket, nós também temos novena. Dia 30, São Rogério. E para finalizar a semana, dia 31, São Silvestre, quem nós já contamos a história aqui no canal. Isso mesmo, de todos esses santos, na verdade, já contamos um pouquinho mais no extinto quadro Os Santos da Semana, que você pode encontrar procurando em nosso canal pela playlist, que nós também deixaremos aqui embaixo na descrição desse vídeo, junto com os links que nós citamos da novena, para você rezar junto com a gente, e da história. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E você, é devoto de Santo Estevão ou nunca ouviu falar nele? Impossível, né? Sabia que ele foi apedrejado até a morte com a aprovação de Saulo, futuro apóstolo Paulo? Escreva aqui nos comentários para nós se já conhecia a vida desse grande santo e o que você achou da história dele, ok? E na semana que vem contaremos a história de outro grande santo ou santa católica. É sempre bom aprender e estudar sobre a vida dos santos, não é mesmo? Então se você ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. E não esqueça de clicar também no sininho para receber todas as nossas atualizações. Que Deus abençoe. Salve Maria!